Eu converso com muitas mães que me falam sobre a dificuldade de ter paciência com os filhos, quando aquelas crises de birra terríveis acontecem e a mãe acaba perdendo a paciência, não consegue se controlar e depois se frustra por isso. Eu vou te dar uma dica hoje que pode te ajudar muito nessa situação. Fica aqui comigo. A criança, quando nasce, está com o cérebro em desenvolvimento. Por que eu tô falando de cérebro agora? Porque é o cérebro que controla os nossos comportamentos, você sabe disso. Quando nós nascemos, nós temos uma parte do nosso cérebro que já está pronta, né? Que é o necessário para sobreviver. Você sabe que nós, os nossos bebês humanos, eles nascem completamente dependentes de nós, então eles precisam do nosso cuidado, justamente porque o cérebro ainda está se desenvolvendo. Eles não são capazes de andar, não são capazes de se virar sozinhos, então eles precisam do nosso cuidado. Isso prova que nós não estamos prontos ao nascer. Nós temos esse cérebro primitivo, né, que também é chamado de cérebro reptiliano, né, que é um cérebro muito semelhante ao que os répteis também têm, porque ele é responsável por aquilo que garante a nossa sobrevivência. Respirar, batimentos cardíacos, funcionamento dos nossos órgãos internos e reações de sobrevivência, por exemplo, medo, raiva, lutar, fugir. Essas são as reações principais desse cérebro. Então, quando o seu bebezinho nasceu, ele tinha só essa parte do cérebro completamente formada. Ela já está em pleno funcionamento, que é o cérebro primitivo, o cérebro reptiliano. Aí nós temos o cérebro mais evoluído, que é o cérebro mamífero, é o nosso córtex pré-frontal. Então, é uma parte mais alta do nosso cérebro que vai se desenvolver durante os primeiros anos e que só vai concluir o seu desenvolvimento próximo dos 21 anos. Na verdade, nós estamos a vida toda desenvolvendo o nosso cérebro mamífero. Esse cérebro é capaz de relacionamentos, de conexão, de empatia, de olhar para o outro, de considerar a opinião do outro. Então, quando uma criança pequenininha está exposta a uma situação de perigo, que para ela seja interpretada como perigo, vamos dar um exemplo aqui. Imagina aquela situação de duas crianças no parquinho e um deles encontrou um brinquedo e pega na mão. O brinquedo que era do outro, o outro já imediatamente vem em cima dessa criança para defender o seu território. É uma reação de sobrevivência. A criança não tem outra opção naquele momento com o cérebro que ela tem. Então, não adianta esperar uma reação completamente cheia de empatia de uma criança que só tem 2 anos, por exemplo, quando ela só tem à disposição um cérebro primitivo. Ela não tem desenvolvida dentro dela a capacidade, ela não tem os meios para poder repartir o brinquedo e entender que o amiguinho vai brincar só um pouquinho e depois vai devolver para ela. Para ela, isso é senso de demarcação de território. Então faz muita diferença quando eu e você olhamos para o nosso filho sem colocar tantas expectativas em cima deles. Então nós precisamos compreender que uma criança de poucos anos ainda está num processo de desenvolvimento e que, lógico, não é por isso que nós vamos permitir que ela faça o que ela quiser. A gente vai ensinando isso aos poucos, mas tendo paciência, compreendendo que essa criança está passando por um processo de amadurecimento fisiológico, morfológico do seu cérebro. À medida que o cérebro superior for se desenvolvendo, a criança vai poder raciocinar melhor sobre uma situação. Naquele momento ali da disputa, uma criança de até 3 aninhos está 100% envolvida emocionalmente. Ela está 0% envolvida racionalmente, porque a parte do raciocínio lógico diante de uma situação de perigo só vem com o amadurecimento do cérebro mamífero. Então veja, se a minha criança é pequena e ela está exposta numa situação em que ela se sinta em perigo, que ela se sinta ameaçada, a reação dela é demarcar o território, é guardar o que é dela, é sobreviver. Então, se a criança pequena tem essa reação, seja empática, coloque-se no lugar, compreenda que é só uma criança tendo uma reação e que ela precisa sim da sua orientação. Mas você pode, por exemplo, tentar acolher essa criança de uma maneira
menos exigente, né? Nós podemos acolher essa criança no colo. Se o brinquedo é do outro e o outro quer o brinquedo, a gente vai devolver o brinquedo, vai pegar a criança, vai distrair com outra coisa e não vai adiantar naquela hora, no meio da crise, eu tentar explicar e argumentar por A mais B que o amiguinho era dele o brinquedo, que o amiguinho quis de novo. Então não vai resolver. Eu preciso olhar para a criança sem tantas expectativas, né? Existe uma frase que fala que a frustração vem quando nós temos expectativas maiores do que a nossa percepção. Então, se nós temos uma expectativa muito alta para nossa criança, se eu espero que ela se comporte como um adulto, eu vou ter frustração, eu vou me frustrar quanto ao comportamento dela. Agora, se eu, como mãe, compreendo que o meu filho ainda está em desenvolvimento, que sou eu sim que vou ajudar ele a ter experiências para poder compreender o outro, para poder esperar a hora dele, poder raciocinar antes de explodir numa crise emocional, se eu compreendo isso, eu passo a ter olhos mais empáticos com a minha criança, me colocar no lugar dela e permitir que ela tenha talvez os seus momentos de descontrole, sabendo que isso vai passar. Seu filho não vai ser assim para sempre, ele não vai ser uma pessoa maldosa, não vai ser uma pessoa egoísta, porque ele teve uma crise de birra aos 2 anos. Então acredite que esse processo de desenvolvimento do cérebro vai aos poucos amadurecendo e você vai ver a criança maravilhosa que você tem dentro de casa. Então, seja paciente, respire fundo, tire a sua criança e leve ela para poder, depois que tudo se acalmar, aí sim você poder conversar e explicar o que estava acontecendo.